Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pois bem, no nosso encontro de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo que tratamos sobre a Proclamação da República e seus desdobramentos. E nesse encontro de hoje, nós falaremos especificamente do dia 15 de novembro, o dia que aconteceu o chamado golpe de Estado político militar para outros, proclamação da República. Então, nesse momento, nós falaremos do dia 15, propriamente dito. Pois bem, no nosso primeiro encontro sobre a proclamação da República, nós falamos dos antecedentes que aceleraram o processo de implantação do regime republicano no Brasil. Falamos da questão religiosa, da questão militar, aspectos que fizeram com que esse processo de implantação do regime fosse acelerado. E das motivações que deram celeridade a esse processo foi a questão abolicionista, a situação da escravidão no Brasil. Como nós dissemos na aula anterior, os militares que não tinham muito prestígio antes da Guerra do Paraguai, após a Guerra do Paraguai, sendo o Brasil vitorioso, os militares voltam fortalecidos desse conflito. E a partir desse fortalecimento, eles vão fazer algumas exigências junto ao regime, ao imperador, e não são atendidos. Pois bem, vale lembrar que muitos escravos foram recrutados para lutar na Guerra do Paraguai, com a promessa de que após o término do conflito, esses escravos seriam alforriados, ou seja, seriam libertos. Isso não aconteceu. Nós sabemos que no dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que oficializou o fim do regime escravocrata no Brasil. O que isso tem a ver com o 15 de novembro, a proclamação da República, professor? Veja bem, então, no momento que a Lei Áurea é assinada e coloca em liberdade oficialmente todos os cativos e os escravos no Brasil, isso vai gerar uma insatisfação com a monarquia. Mas vai gerar insatisfação em quem? Vai gerar insatisfação num grupo específico, que são o grupo que são donos de escravos, e são proprietários de escravos. Então, esse grupo de fazendeiros, eles se sentem de uma certa forma traídos pelo regime, porque tem seus escravos libertos, tornados libertos, mas sem uma compensação financeira, não são indenizados financeiramente. E isso gera uma revolta. E essa revolta ela vai fortalecer esse sentimento republicano. Como nós falamos na aula anterior, na década de 70 do século XIX, é publicado o Manifesto Republicano. No ano de 1873 é fundado o Partido Republicano Paulista. Então, esses eventos lá na década de 70 veio fortalecendo. E com a abolição dos escravos, esse sentimento republicano só veio se tornar mais forte, a ponto de derrubar o regime vigente no Brasil, que era a monarquia. Pois bem, então, como disse, os fazendeiros do Vale do Paraíba se sentiram traídos pelo regime, pelo fato de não serem indenizados. Por outro lado, os fazendeiros do Oeste Paulista, eles haviam ingressado lá no Partido Republicano Paulista, né?
e com o final da escravidão fortalecer esse sentimento de querer de qualquer forma implantar o regime republicano no Brasil. Outro fator foi que, mesmo os militares saindo fortalecidos lá da Guerra do Paraguai, eles não tiveram suas reivindicações atendidas pelo regime. Pelo contrário, os militares sofreram algumas punições. E com essas punições, esse sentimento republicano, os ideais republicanos se tornaram mais fortes. Pois bem, e é nesse clima de insatisfação que os militares vão conspirar contra a monarquia, vão se organizar, vão arquitetar uma forma de derrubar o regime monárquico, né? E uma das formas encontradas era tentar convencer o Marechal Deodoro, né, que era um monarquista. O Marechal Deodoro era um monarquista, né? Mas havia muitos militares que eram republicanos, tinham convicções republicanas. No caso, o Benjamin Constant. Então, nesse processo conspiratório, eles convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca a se encontrar com o republicano civil Quintino Bocaiúva, né? E organizaram uma forma de derrubar a monarquia. E isso, de fato, vai acontecer, né? Então, a conspiração, os conspiradores da República, eles planejaram que no dia 20 de novembro, né, o golpe seria dado, a República seria proclamada. Porém, surge um boato de que havia uma ordem, né, emitida pelo gabinete ministerial de que Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant seriam presos. Por conta disso, esse dia foi antecipado para o dia 15. E na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, à frente de um número de soldados, se dirige até a Praça da Aclamação, que hoje é Praça da República, no atual estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, no caso, era a capital do Império, assim como foi a capital da República até 1960. Então se dirigiram até a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, né, que no princípio a ideia era destituir o gabinete ministerial que era conduzido pelo Visconde de Ouro Preto. Esse gabinete ministerial era uma espécie era semelhante ao primeiro-ministro nas democracias parlamentaristas. Pois bem, então no dia 15 de novembro se dirigiram até a Praça da Aclamação e lá derrubaram o gabinete ministerial. Até o 15 de novembro, o Dom Pedro II não sabia do que estava acontecendo pelo fato dele estar em Petrópolis, né? Então, quando as informações chegaram até Dom Pedro, ele acreditava que era apenas um movimento no sentido de trocar o gabinete ministerial. Não se falava nada em implantação da República. Ao se deslocar de Petrópolis até o Paço Imperial no Rio de Janeiro, é que ele vai saber de que estava em curso, né, um movimento para destituí-lo do regime, instalar a República no Brasil. Bom, e o que aconteceu no pós-15 de novembro, né? Após o 15 de novembro? A proclamação foi
no dia 15, se deu no dia 15 de novembro, mas o povo só foi saber oficialmente no dia 16, no dia seguinte de que havia mudado o regime no Brasil. Na manhã do dia 15 foi proclamada essa república, foi dado o golpe, assim podemos também dizer, foi dado o golpe de Estado político-militar que derrubou a monarquia e instituiu a república. E na tarde desse mesmo dia 15, foi redigido o documento oficial, né, que proclamava a República dos Estados Unidos do Brasil. Assim era conhecido o Brasil. E só no dia seguinte, no dia 16, foi tornado público e o povo foi saber que o regime havia mudado no Brasil. Então, após a proclamação, foi instituído um governo provisório, ou seja, o Marechal Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente, de forma provisória, até que se elaborasse uma Constituição para o país. O Marechal Deodoro vai ficar à frente do governo do Brasil, na presidência do Brasil, de 1889 até 1891, e o seu governo ele passa por duas fases, a fase provisória e a fase constitucional. A fase provisória vai da proclamação da República até a elaboração da Constituição Republicana de 1891, mais precisamente no mês de fevereiro de 1891. E após a elaboração da Constituição, da promulgação da Constituição Republicana de 1891, vai se dar início ao governo constitucional. O Deodoro da Fonseca foi eleito de forma indireta por um colégio eleitoral. A eleição não foi, o povo não teve participação nessa primeira eleição. Então, ele disputou a eleição com um civil, que era Prudente de Moraes, venceu e se tornou o primeiro presidente do Brasil dessa forma constitucional. Pois bem, o governo de Deodoro ele foi marcado por uma reforma financeira que não deu certo e pela aprovação da primeira Constituição da República. Essa reforma financeira que ele tentou implantar vai acabar gerando uma crise de grandes proporções que vai culminar com a sua saída da frente do governo. E como se deu essa reforma? Pois bem, Marechal Deodoro da Fonseca ele nomeou o Rui Barbosa como seu ministro da Fazenda, e o Rui Barbosa a sua política econômica foi voltada para a liberação de crédito. Então, ele acreditava que com a liberação de crédito ele ia incentivar a industrialização do país, né? E com isso autorizou bancos a emitir uma quantidade muito grande de dinheiro e conceder empréstimo àquelas pessoas que quisessem abrir uma empresa, né? Esse crédito ele foi concedido, quem pegou crédito abriu as empresas, porém essas empresas só existiam no papel, mas não existiam na prática, né? É o que a gente chama hoje de empresas fantasma, ou seja, pegaram-se o crédito, abriram empresas fantasma, mas essas empresas não tinham atividades práticas, ou seja, eram empresas fraudulentas. O que vai acontecer é que os fundadores dessas empresas, eles fazem impressão de ações dessas falsas empresas e colocam na bolsa de valores, apenas para especular.
ou seja, ganhar dinheiro de forma muito fácil. Ou seja, vai aumentar a circulação de dinheiro, mas sem o crescimento da produção de mercadorias. Isso vai, de fato, gerar alta nos preços, uma inflação muito grande, e isso vai colocar em xeque a política econômica do ministro da Fazenda, do Rui Barbosa, e, consequentemente, o governo de Deodoro. Então, parece que esse nosso país tem inclinação para essas fraudes financeiras, fiscais, enfim, que a gente vê até nos dias de hoje. Como disse, o governo do Deodoro da Fonseca, ele foi marcado pela reforma financeira e pela aprovação da primeira Constituição da República. Essa primeira Constituição republicana, ela foi aprovada por uma Assembleia Constituinte no dia 24 de fevereiro de 1891. E trouxe algumas características bem interessantes. Nessa nova Constituição estava instituído o federalismo, que era uma demanda dos republicanos. E o que era esse federalismo? O federalismo era onde os estados, e antes no Império eram chamados de províncias, passaram a ser chamados de estados, eles passaram a ter grande autonomia, ou seja, cada estado podia criar suas leis, eleger seu governador, contrair empréstimos no exterior, ter forças militares e etc. Então, coisas que não existia no antigo regime. Então, nessa nova Constituição republicana foi instituído o federalismo, que no federalismo tem essas características de autonomia. O Brasil passou a ser uma república federativa presidencialista, baseada na tripartição dos poderes, executivo, que era liderado pelo presidente por um período de 4 anos, o legislativo, que era exercido pelo Congresso Nacional, que no caso é formado pela Câmara dos Deputados, e o Senado, e o Poder Judiciário, que era exercido e é exercido por juízes nomeados por presidente, e que tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal e que é vigente até os dias de hoje. Então, essa primeira Constituição, ela trouxe essas características. Na Constituição do Império, Igreja e Estado não eram separadas, ou seja, o Brasil não era um Estado laico, então não tinha essa liberdade de culto. Isso na Constituição do Império. Na Constituição republicana, essa nova Constituição ela vai separar Estado e Igreja. Então a Igreja Católica ela foi separada do Estado brasileiro e o povo brasileiro passou a ter liberdade de culto. É nessa Constituição também que vai se criar o registro de nascimento, casamento e óbito. Outro aspecto interessante nessa Constituição foi o voto universal masculino, ou seja, só os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados, tinham direito ao voto. Soldados e membros do clero, no caso monges, frades, mesmo sendo brasileiros e maiores de 21 anos, não podiam votar. Isso é até um paradoxo, né? Porque os militares, eles proclamam a República, elaboram uma Constituição, aprovam uma Constituição, promulgam uma Constituição, mas os soldados pertencentes ao corpo militar não têm direito ao voto. Não? Então essas foram algumas características, as principais características dessa nova Constituição. Lembrando que na Constituição anterior do Império,
havia o voto censitário. E o que era isso? Ou seja, só votava quem tinha uma determinada renda anual. Né? Então, eram pouquíssimas pessoas que tinham direito ao voto lá no Império. Na Constituição Republicana, isso vai ser ampliado, porque diz que homens alfabetizados e maiores de 21 anos têm o direito de votar. Porém, isso ainda é pequeno, porque nesse período o Brasil era um país com uma grande quantidade de analfabetos, de pessoas que não tinham acesso à educação. Né? A educação no Brasil é uma coisa bastante nova. Então, se estendeu a ideia de ser maior de 21 anos, alfabetizado, homens, enfim. Mas isso não atingiu a grande maioria da população. Né? E como dito, a nossa primeira eleição ela foi indireta. Quem elegeu o presidente foi um colégio eleitoral, ou seja, os deputados foram quem elegeu o nosso primeiro presidente. E foi no caso de Deodoro da Fonseca, e vale lembrar que foi um presidente militar, certo? E o governo de Deodoro da Fonseca, ele atravessou algumas dificuldades, ele encontrou algumas dificuldades. Esse governo foi composto por diferentes correntes políticas, teve, nesse primeiro ministério, teve civis e militares. O Benjamin Constant, que era um republicano convicto, um mentor da proclamação da República, ele se tornou ele ocupou o Ministério da Guerra. Quintino Bocaiúva, que era um civil, o jornalista, que era um republicano convicto, ele ocupou o Ministério das Relações Exteriores. E Rui Barbosa, como já dito, foi o ministro da Fazenda. Mas nem mesmo a presença de civis e militares não conseguiu fazer com que o governo não passasse por dificuldade. Então, a crise econômica foi gerada pela liberação de crédito, instituída pelo ministro Rui Barbosa. Foi um dos grandes motivos que levaram à queda do presidente. O presidente teve seu poder limitado, né? Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que diminuía o poder do presidente. O presidente, com isso, ele vai reagir de forma autoritária. Tanto é que, em novembro de 1891, ele manda fechar o Congresso. E, diante dessa atitude do presidente, agora presidente Marechal Deodoro, os militares da Marinha ameaçam bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Né? Esse episódio ele ficou conhecido como a primeira revolta da Armada. Né? Então, com medo de que o Rio de Janeiro de fato fosse bombardeado e muito pressionado, Deodoro da Fonseca renuncia e o seu vice-presidente é quem vai assumir. Essa parte em que o vice-presidente assume, é que nós veremos no próximo encontro, na próxima aula, que vai tratar do governo de Floriano Peixoto, certo? Então, nesse encontro de hoje, nós nos propusemos a tratar da proclamação da República e, mais precisamente, o 15 e esses 10 desdobramentos, né, mais importantes, certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, certo? E compartilhe também, certo? Muito obrigado e até o próximo encontro, certo? Tchau!